Amém. Amados, vamos colocar em pés, que a paz do Senhor reine nos nossos corações aqui essa noite e em nosso meio. Vamos ler o Salmo de número 15. Pega a sua Bíblia, abra ela no Salmo 15. Nós vamos estar lendo o Salmo 15, para a gente dar início a esse culto maravilhoso, essa reunião de crescimento espiritual. O verdadeiro cidadão do céu é o que diz o Salmo de Davi, Salmo 15, verso 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que empresta o seu dinheiro, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Vamos orar, falar um pouquinho com Deus. Deus, aqui estamos, muito obrigado. Que o Senhor fique entre nós, reine entre nós, esteja neste lugar. Nós não estamos aqui por causa de nós mesmos, nós estamos aqui por causa do Senhor. O Senhor é quem é a razão, é quem é o motivo de estarmos aqui essa noite. E é por isso que nós, com o coração totalmente aberto, nós não estamos aqui, Pai, porque não tínhamos nada para fazer nas nossas casas. Nós estamos aqui porque queremos estar, porque sabemos que é importante, sabemos que é necessário, sabemos que acrescenta na nossa vida cristã. Por isso nós estamos aqui. Nos ajuda fortalecendo assim, para que nós possamos ter esse ânimo e essas oportunidades, e tendo elas, não venhamos desprezá-las. Deus, fica, Senhor, nesta reunião. Aqueles que ainda vão vir para cá, sejam guardados até chegar neste ambiente, para que possam também desfrutar do que aqui vai acontecer. Meu Deus, nas tuas mãos eu coloco agora tudo que vai acontecer neste lugar, desde esse princípio até o final deste culto, na oração da proteção. Em nome de Jesus, meu Deus, é o que eu te peço. Fica conosco. Amém. Vamos adorar, né? Vamos cantar ao Senhor essa canção, com o nosso coração aberto. Eleve ao Senhor o louvor verdadeiro, o louvor sincero, o louvor da alma, o louvor que mexe e também que a-quebranta. Aquele louvor que você sabe, como cristão, dar ao Senhor. Você tem a oportunidade nessa hora. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ser um instrumento. Jesus. Eu não quero os presentes. Eu quero a tua presença. Eu não quero ser artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado. Aleluia. Eu nasci pra te adorar. Eu não quero ser. Eu nem mereço
pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha, e em minha vida é você. Deus, derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Eu sei que santo é. Meu Deus, o Senhor é santo, Pai. Santo, muito santo, Senhor. Não há mancha em ti, ó Deus. santo, Não há falha, não há defeitos em ti, ó Deus. Tu és o santo, santo por excelência, santo dos santos. Aleluia! Oh, santo, santo é o Senhor nessa noite. Engrandecido é o Senhor por ser santo aqui neste lugar. Aleluia! Oh, bendito o Senhor. a glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Ele é santo, meus irmãos. Santo como Ele não há, nem nos céus nem na terra, nunca houve nem haverá. Aleluia, aplauda Jesus bem forte. Os irmãos se assentem, nós já vamos já passar para a palavra. Mas deixa eu dizer para vocês, com muita alegria no coração, estarmos aqui juntos nessa noite, poder estar cultuando a Deus junto com vocês, né? Que Deus possa honrar vocês de uma forma poderosíssima. Quero pedir aos nossos irmãos que estão aqui mais atrás, senta aqui mais na frente para nós, para ficar muito bonitinho. Vem todo mundo que está aqui atrás, senta aqui, ó. Enche essas cadeiras para nós, por gentileza. Eu estou muito feliz, nós estamos já para realizar o nosso curso de casais no sábado agora, e nós estamos com uma gama de casais grande aqui para o dia, né? Que Deus honre todos, não deixe nada acontecer, porque se todos que estão na lista vierem, serão aí uns 24 casais, pastora Evelyn? Uns 24, das 48 pessoas, né? Eu acho que dos pré-cursos, esse é o maior em número, né? Mas todos foram lindos, né? Mas esse, em pessoas, em número, será o maior. Então, será um evento, um mega evento aqui no sábado, às 20 horas. O casal que ainda não se pôs a estar aqui, venha. Eu digo uma máxima aqui: ninguém nunca está tão bom que não possa melhorar, e nem sabe tanto que não possa aprender um pouco mais. Um outro detalhe: mesmo que você saiba muito, ou você esteja tão bom, curso de casais, momentos com casais é blindagem, gente. É blindagem. Vocês entendem isso? Blindagem. Você está blindando, só isso. Porque imagina você o tanto que o inimigo é astuto. E aí, mais prudente do que o inimigo das nossas vidas somos nós. Por quê? Porque nós temos um Deus onisciente. Ele nos alerta. Entendeu? Então, fazer curso, receber palavra, orações no final de domingo, das celebrações de domingo, gente, isso é blindagem. Eu não perco.
Nunca perdi, nem quando eu não era pastor, né, amor? Mas não era pastor, ainda estava em tudo, porque a gente sabe a relevância disso, né? Então, a Deus a honra e a glória por todos os casais que vão poder estar aqui, e que Deus abençoar cada vez mais a Igreja Palavra Viva no quesito casamento, no quesito família. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Aplauda a Deus pela vida do evangelista Diogo. Nós temos uma palavra dos céus, um pão dos céus para essa noite. Receba com o coração aberto em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e aos meus pastores, né, por ter confiado de eu trazer essa palavra hoje. E agradecer a vocês também, né, por estar aqui, por vir ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, hoje eu quero trazer ao coração dos irmãos aqui 2 personagens muito importantes na história da Bíblia, né? Como todos, mas esses é o que mudou, né, muitas coisas na nossa história. E esses 2, pode-se falar assim, do Velho e do Novo Testamento. O Novo, a gente vê o Senhor Jesus, né, que Ele que tirou todos os nossos pecados, Ele morreu na cruz para nos salvar. Mas eu vou falar de um aqui que veio para mudar a história. E para mim começar a falar aqui, eu queria ler em 1 Coríntios, no capítulo 1, do 27 ao 28. E diz assim: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, e para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele, né, até o 29. E lendo esse versículo aqui, irmãos, eu quero falar do título que Deus pôs no meu coração, que diz assim: Deus não chama capacitados, Ele capacita os chamados. Alguém tem chamado aí, irmão? Alguém sente a chama em fazer algo para Deus e no fundo pensa que não é capaz, que não é chegada a hora, que não está no momento? Então é você mesmo. Deus vai te capacitar. Mas para Ele te capacitar, a gente tem que dar o primeiro passo. E a gente vamos aprender com esses 2 personagens. O primeiro dele é Moisés. E depois o rei Davi. Moisés e o rei Davi são 2 dos personagens mais marcantes da Bíblia. Cada um nos ensina já diferentes lições. Eles nos ensinam que antes de governar as pessoas, eles cuidaram de ovelha, né? Eles eram sempre pastor. Cuidava, Moisés, ele cuidava das ovelhas do seu sogro. A história de Moisés, para quem conhece, ele veio num momento de muita luta e batalha, onde eles queriam já matar todos os primogênitos que nascesse homem, né? E a sua mãe fez aquele trâmite ali
conseguiu esconder ele ali por 3 meses, né? Puseram ele no rio, e os irmãos já conhecem essa história. Então Deus tinha algo ali na vida dele. E quando Deus chamou Moisés para libertar Israel, Moisés ele se sentiu incapaz por isso, né? Por motivo dele ser gago, difícil a fala. Então, mas só que isso não impediu que ele não fosse, né? Moisés, Deus pôs Arão ao seu lado, né, para lhe ajudar, mas se a gente for lendo na história da Bíblia com o decorrer, você vai ver que Moisés cresce muito com isso. Com o tempo, era Moisés que estava dando aula para Arão, e no início Arão que veio ajudar Moisés, mas porque ele quis, ele abraçou a causa, né? Esses dois irmãos, ele nos ensina que antes de governar as pessoas, né, eles cuidavam de ovelha. Antes de governar a multidão, isso aqui sobre Moisés, houve a solidão. Ele ficou só, fugiu, né, porque ele matou lá uns israelitas lá. Então, ele pensou que tinha já descoberto dele, ele fugiu, ficou um tempo só, ele teve a solidão dele ali, né? E antes do palácio, houve o campo, aqui já falando já de Davi, né? Antes de Davi estar no palácio, já de ser um grande rei, ele passou pela guerra ali, pelo sofrimento até consolidar ali o seu reino. E antes da honra, houve o processo. Eu tinha feito essa palavra aqui, o pastor falando de processo, né, de passar pelo processo. Então, irmão, você quer ter honra, você quer chegar no seu sonho, no seu objetivo, felizmente vai ter que passar pelo processo. Porque se estiver passando pelo processo, é porque está chegando a honra. Moisés, o líder que tirava o povo do sufoco. Moisés viveu... ficou muito conhecido como o cara que libertou o povo do Egito, né? O povo falava de Moisés, quando fala de Moisés a gente já lembra da libertação do Egito. Moisés, ele falou com Deus face a face, né? A gente vai ver isso aqui em Êxodo 33:11, quando Moisés fala com Deus, né? E o que nessa trajetória de Moisés, nesse sim de Moisés, o que ele, né, nos ensina? A primeira dela é coragem de enfrentar o impossível. Ele foi falar com Faraó, o homem mais poderoso da época, mesmo sendo gago e inseguro. Moisés era inseguro. Moisés, o Faraó ali naquela época, vamos supor que hoje você vai falar com o presidente da República, para você chegar até ele, né? Que hoje em dia está tendo gente mais importante aí, né, no STF. Tipo, você for falar com essa pessoa hoje, você não vai ter o livre acesso de chegar lá e falar com ele. Nisso que Moisés já pensou tudo e falou, como que eu não sei nem me expressar já direito, vou chegar num homem tão já poderoso desse, né? O homem que, quando Israel estava ali no Egito, o povo de Israel começou a crescer de uma tal maneira que foi um lá no Faraó e falou, o povo está crescendo tanto, daqui uns dias é esse que vai mandar em nós, né? Tipo assim, né? Se a gente não abrir o olho, eles vão mandar lá na gente. Então o Faraó mudou o coração ali naquela hora e começou a pôr fardo já pesado, né, nos povos de Israel. Às vezes a gente é chamado para algo maior do que a gente imagina e a gente tende de ficar quieto, né, de espantar. Às vezes põe a gente para fazer algo e falar, mas logo eu, será que
eu sou capaz disso. E isso é um pensamento que a gente não pode ter. Tipo, eu estava prestes a pegar uma promoção lá no meu serviço e não deu certo. Mas por que eu fiquei tranquilo? Porque eu estava orando a Deus, falei assim, se for da sua vontade, se for bom para mim, se for melhor do que eu estou hoje, né, o Senhor coloca na minha mão. E não deu certo. Hoje mesmo o supervisor veio falar, e ele é evangélico também. Eu falei, Paulo, eu coloco as minhas coisas na mão de Deus. Se não deu, glória a Deus por isso, né? Deus vai ter algo já melhor para mim. Paciência com gente já difícil. Pensa num povo complicado, num povo que você deixasse ele só por 1 hora, ele já esquecia tudo que Moisés tinha ensinado. Então Moisés nos ensina isso, é paciência, né? Guiou um povo reclamão, guiou eles por 40 anos lá no deserto. Pensa, você andando com um povo que Deus faz um milagre hoje, passa uma semana e ele já não lembra mais, trazendo para a nossa vida de hoje. Às vezes a gente reclama, fala de alguma coisa e que Deus nos ajudou atrás, irmãos. O que nós somos hoje, põe 5 anos atrás, lembra da sua vida 5 anos atrás e lembra da agora. Eu aprendi muito aqui com esse estudo, com essa lição. Deus falou muito comigo, louvado seja Deus. Aprendeu a lidar com ingratidão, com rebelião, com crise atrás de crise. Moisés errou ao ferir a rocha em desobediência. Foi a falha dele aqui, irmãos. Porque ele irou, né, com tanta pressão ali, com tanta, como aqui disse, né, Moisés não tinha, ele foi aprendendo com o tempo, mas com tanta pressão sobre ele ali, Deus pediu para ele tocar na rocha para sair água, o povo pedindo água. Falou, Moisés, nós trouxe aqui, nós vamos morrer de sede, você trouxe nós para morrer de sede. Bem que se nós ficássemos lá no Egito, lá tinha água, e ele foi orar. Tudo que eles indagavam Moisés, Moisés colocava o joelho no chão e orar, falar com Deus. É o que a gente deve fazer hoje, irmão. Certas coisas na vida da gente que ninguém vai nos ajudar, irmãos. Falar, você pode até desabafar, mas resolver o seu problema, só o Senhor Jesus. Só Ele que vai interceder por nós. Obediência e intimidade com Deus. Por quê? Por causa da oração. Subiu o Monte Sinai, recebeu os 10 mandamentos e conversou com Deus face a face. Está em Êxodo 33:11. Mostrou que liderança de verdade vem de ouvir primeiro. Moisés pegava a reclamação do povo, orava ao Senhor, e quantas vezes que ele não intercedeu pelo povo, porque Deus orou, Deus irou de uma maneira que ele ia acabar com o povo. E Moisés intercedeu sobre o povo. A humildade. A Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. Está em Número 12, no verso 3. Mesmo sendo líder de milhões, não se achava o dono da verdade. Humildade, irmãos, é o que a gente tem que ter hoje. Às vezes a gente está num lugar, a gente pode até saber já fazer aquilo, mas a gente tem que ter uma humildade, né? Saber o que a pessoa quer passar para a gente. Intercessão. Várias vezes Deus quis desistir do povo e Moisés ficou no meio implorando por misericórdia. Está em Êxodo 32, do 11 ao 14. Esse texto, ele nos ensina sobre se colocar na brecha pelos outros. O deserto ensinou Moisés a ouvir Deus. Então Moisés, ele intercedia muito pelo povo. E pensa, irmão, 40 anos você levando um povo que te dá trabalho, um povo que desobedece, você orando, intercedendo. Aí na hora de você pegar a benção, de entrar na benção, na terra prometida,
Aí sabe o que Deus falou para Moisés, irmãos? Falou assim: Moisés, sobe ali no monte. Arão já foi, né? Já tinha ido. Deus já tinha recolhido Arão. Sobe ali que eu vou deixar você ver. Mas entrar, você não vai. Você pecou contra mim. Moisés, acredito que até assustou na hora. Eu pequei contra o Senhor, Deus. Levando esse povo aqui, né? Um pouquinho que eu fico conversando com o Senhor, o voto já faz um bezerro de ouro. Aí o pecado foi eu que fiz? Foi. Eu falei para você tocar na pedra, Moisés, e você bateu por 2 vezes. Então você não vai entrar na terra prometida. Sabe o que eu pensei aqui, irmão, fazendo isso aqui? Se fosse nós hoje, você levando um povo, né, você batalhando naquilo ali, é tipo você andando atrás de uma fonte d'água. Quando você está a uma distância daqui na parede, na fonte, fala: para aí, você vai morrer aí, você não vai beber da água, vai morrer com sede. A gente ira, né, irmãos? Mas Moisés não, humilde, como falou que ele ensinou nós a humildade. Moisés foi e viu a terra, a Bíblia não diz aqui, mas eu penso, deve que conversando com Deus, né? Ô Senhor, é melhor do que a gente imaginava, coisas que os olhos da gente nunca ouviu, né? O ouvido nunca ouviu, a gente nunca pensou, e conversando com Deus, vendo, e Deus ainda falou assim, ó: mas antes de você morrer, lê a lei para todo o povo de Israel, para eles não desviar, não deixar de mim adorar, e ensina a Josué a comandar esse povo. Moisés não ia entrar na terra, Moisés não ia desfrutar daquilo que ele tanto buscou 40 anos, e ficou esse tempo todo por desobediência do povo. Não era, irmão, para ficar 40 anos. Era sair dali, atravessar o mar, chegar na terra, mas desobedece, não faz o que Deus manda, não adora, não ora, não jejuma. E foi só atrasando. É o que acontece com a nossa vida hoje. Se nós não seguirmos os protocolos, vai só adiando a nossa bênção. E se não tomar cuidado, nem recebe. É a dura verdade, irmãos. E Moisés vai e ensina a Josué, com aquela humildade, aquela confiança em Deus, ensinou perfeitamente a Josué a comandar o povo na humildade. Se fosse, pensa só para vocês, irmãos, se fosse nós ensinaria? Ah, Deus vai me matar. Vai lá, Josué, aprende como eu aprendi, Josué, vai na raça. Mas não, irmão, humildade de Moisés, ele ensinou. Então, irmãos, Moisés sobe ali, Deus recolhe Moisés, não deixa o corpo dele ali, irmãos. Eu penso porque estudando, né, indagando assim, o porquê disso, porque do jeito que o povo era, irmão, ali naquela época, era arriscado ele voltar e ainda ficar adorando o corpo de Moisés, depois que Deus recolheu ele. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém, irmãos. Apesar que Moisés seguiu fielmente, mas Deus não divide. Deus foi, só Ele sabe, né, o que aconteceu, mas Deus ainda dá uma glória ainda maior para Moisés. Quando Jesus está ali, né, na sua angústia, orando a Deus, quem que aparece para consolar o Senhor Jesus? É a honra, irmão, que Deus deu a Moisés. E ele não pôde entrar, mas por esse fato eu penso que Moisés está num lugar bem melhor do que era a terra prometida, bem melhor. Mas por seu pecado ali, Deus não podia deixar ileso. Essa aqui, irmãos, é a minha fala aqui sobre Moisés e sobre Davi, que também Deus honrou ele muito também.
E, no entanto, que o Senhor Jesus, ele veio da linhagem de Davi, né, da tribo de Judá. Davi, irmãos, ele pecou mesmo, ele pecou, ele errou, ele falhou. Mas só que qual que era o bom de Davi, irmão? Ele nunca voltava no próprio erro, né? O rei Davi, o pastor que virou rei, mas continuou humano, né? Ele não subiu o ego. Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Está lá em Atos 22. Davi era filho caçula. Matou Golias, virou rei, escreveu a metade de Salmos. E o que a gente aprende com a trajetória do rei Davi? Deus não vê como o homem vê. Quando Samuel foi ungir Davi, olhou para os irmãos fortes, bonitos, e escolheu Davi, o pastor de ovelhas. Está lá em Samuel, no capítulo 16 e diante, se os irmãos for ler. Quando Samuel chegou a pedido de Deus, né, porque nessa época de Moisés, irmãos, era juízes, né, que comandavam o povo, que viu o povo. Aí o povo não estava bom para eles, né? Os povos fáceis de lidar, né? Que Moisés perdeu ali a entrada por causa deles. Então, eles pediam um rei que até chegou em Saul. Só que Saul, por sua ganância, né? Deus pediu, falou: ó, vai lá, acaba com os amalequitas, destrói tudo, homem, mulher, menino, animal, casa, põe fogo em tudo, destrói tudo, mata todo mundo. Mas quando Saul foi lá e viu uns gado bonitos, umas roupas bonitas, joias, eu acho que Deus não vai importar muito se eu trazer isso aqui não, porque é bom. Como é que vai pôr fogo num negócio desse, irmão? Tem coisas, irmãos, que a gente acha que é bom para a vida da gente, que as coisas vai nos ajudar, vai nos enriquecer, e Deus não quer. Deus quer que você põe fogo, né, irmãos? Deus quer que você afaste daquilo, acabe com aquilo. Então a gente tem que orar e pedir a Deus o discernimento. Então, por isso que Saul foi e perdeu seu reinado, ele desobedeceu a Deus. E Davi ali no seu passo, tranquilo, de noite, família tudo jantando, e ele, como sempre já tinha dedicado, né? Estava lá no passo, cuidando lá das ovelhas, quando Deus viu ele ali, Deus viu o seu coração, né? Como fala, homem segundo o coração de Deus. Davi tinha amor por que ele fazia. Davi, ele amava de fazer aquilo. A lição: seu valor não está na aparência, né? Ou no seu currículo, está no seu crédito com Deus. Você tem crédito com Deus? A gente está orando ali, irmãos, nós estamos enchendo ali a nossa caixinha de crédito com Deus, as nossas atitudes. Quando a gente se afasta de alguma coisa, evita já certas coisas, o nosso crédito está aumentando. E Davi tinha isso com Deus. Davi nos ensina coragem que vem da fé. Enfrentou Golias porque não era forte, mas porque lembrava que Deus já tinha livrado ele do urso e do leão. O passado com Deus gera fé no presente. Então, quer dizer, Davi, como tinha passado por várias outras coisas, quando foi enfrentar ali Golias, fala: Deus me ajudou naquelas outras coisas, com certeza Ele vai me ajudar. Isso é a fé. Quantas coisas a gente já não passou para trás? Quantas coisas a gente já não pulou, não foi para frente, já não venceu? Então essa é mais uma que Deus vai nos ajudar. É assim que Davi pensava. Era fé.
Davi também, ele tinha um arrependimento de verdade. Davi errou ao desejar Betseba. Isso gerou adultério e assassinato. Todos conhecem essa história. Davi era para estar na guerra, guerreando ali. Resolveu tirar uma tarde de soneca. É o sofá, né, pastorinho? Cadê o pastorinho? Sofá, né, pastorinho? Soneca. Era para estar na guerra, mas estava lá. Foi dar uma volta lá na sacada, olhando para o horizonte. É aquela, viu? Se você viu, não edifica, olha para o lado, evita, corre, fecha a cortina, vai lá para a guerra. Mas viu, olhou, pensou. Então, foi aí que aconteceu um pouco dos atrasos da vida de Davi. Mas quando o profeta Natan confrontou ele não se justificou. Natan, mas é porque... Não, quando Natan foi lá, conversou, Natan foi estratégico também, contou toda uma história. E Natan vai e dá o golpe de Tramontina, né? Falar, se fosse o senhor, o que o senhor faria? Davi falou, tem que matar, matar. Não tem outro jeito. Ele falou, pois é, rei, é o senhor. E aí? Aí não, Natan, não. Ele ajoelhou mesmo, rasgou sua veste, chorou, pediu Deus perdão, né, irmãos? Foi aí que surgiu o Salmo 51. Vocês podem pôr o Salmo 51 aqui, pastor, por favor? Salmo 51, que diz assim: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. E Davi fez esse salmo reconhecendo o seu erro. Então quer dizer, ele não jogou a culpa em ninguém, o erro foi dele. Reconheceu e não voltou mais no pecado. Né? Esse filho, ele teve o preço, né? Deus o recolheu. Né? E o que isso nos mostra? Ensina que cair é humano, mas levantar a quebrantada é a escolha. Errar, nós não somos imperfeitos, nós não somos já perfeitos, né, irmão? Nós somos imperfeitos. Mas reconhecer a nossa falha, erguer a cabeça e seguir em frente, aí vai depender de cada um. Adoração em todo tempo. Davi, ele dançou na frente da arca, né? Chorou nos salmos, compôs no meio da guerra, mostrou que dá para ser honesto com Deus, alegria, raiva, medo e gratidão, tudo vira em oração. Davi errava, orava, Davi pecava, orava, Davi se alegrava, ele orava, Davi estava feliz, ele orava. É oração, irmãos, que nos fortifica. É um momento de estar aqui hoje, de ter saído da nossa casa, mesmo depois de um dia de trabalho, e estar aqui hoje. Às vezes o cansaço vem até chegar aqui, irmãos, mas quando a gente chega aqui, senta, ouve uma palavra, ouve os louvores, conversa com o irmão, as coisas mudam. Então a gente tem que ser forte. Os dias hoje não estão fáceis, né? Tudo que a gente vê, celular com algoritmo,
Se eles mostrou para vocês alguma coisa, vocês passou de 1 minuto olhando, só vai ficar já mandando aquelas coisas. Então a gente tem que vigiar bem o que olha, o que vê, o que assiste. Amém, irmãos? Todos estão entendendo? Amizade e lealdade. A amizade dele com Jonatas é referência até hoje. Mesmo quando virou rei, honrou a promessa e cuidou de Mefibosete, filho do seu amigo Jonatas. Lealdade não tem preço. Moisés nos lembra que podemos ter medo, mas ainda assim tem que dar o primeiro passo. Davi nos lembra que mesmo depois de errarmos, dá para recomeçar, se for sincero com Deus. Seu perdão é sincero, o nosso perdão é sincero, mesmo que a gente errou, falhou, nosso perdão é sincero. A gente está com medo, mas temos que dar o primeiro passo. Às vezes, não é nem tão difícil como a gente pensa, mas a gente tem que dar um primeiro passo. Temos fé, estamos com Deus, acredita no poder de Deus na nossa vida, vamos dar o primeiro passo, vamos seguir em frente, vamos subir mais um degrau. É isso que Moisés e que o rei Davi nos ensina. Então, se a gente for esperar ser capacitado, for esperar ter o potencial, for esperar estar preparado, irmãos, não vai chegar essa hora. Você tem que começar, você tem que dar o primeiro passo, você tem que perder o medo para você subir mais um degrau, para você sair do lugar. Os dois erraram, os dois foram perdoados, os dois mudaram a história, porque disseram sim, mesmo sendo imperfeito. Então, o sim na nossa vida é muito importante. A nossa confiança em Deus é muito importante. Eu lembro quando eu fui fazer essa entrevista lá, me procuraram se eu sabia planilha. Tinha até esquecido, pastor. Você sabe planilha? Aí meu pensamento veio logo no meu filho. Falei, sei demais, sei muito. Faço planilha do vento. Cheguei lá em casa, falei, Diego, me passa trem aí de planilha, eu preciso aprender a fazer esse trem. E facinho, irmãos. Né, pastor? O senhor faz, não faz? Não é facinho? É facinho. Eu não sabia, irmãos, mas depois que eu aprendi, ficou facinho. Falei, sei demais, sei planilha. Se eu falasse que eu não sabia, eu nem minha provinha eu não tinha feito. Mas eu falei, não deve ser difícil, né, pastor? Não deve. Eu sei. Mas eu fui buscar para aprender, irmãos. Já pensou? Deus escolhe lá Davi. Davi falou, eu ser rei de Israel, Saul querendo me matar. E Davi também já respeitou ele muito. Ele podia ter acabado com Saul. E ele falou, não é eu que tenho que tomar o espaço do rei. O Senhor falou que eu seria rei, então ele vai me dar a hora. Então é isso, irmãos. Então é a gente ter força, fé, confiar em Deus, querer crescer, para a gente já subir mais um degrau. Aonde a gente está bom, mas a gente pode ser melhor. É de ser sim, a gente somos capazes. Com Deus, a gente somos capazes. Eu agradeço a oportunidade, irmãos, e que os irmãos tenham aprendido algo aí da parte de Deus, amém? Obrigado. Amém, a paz do Senhor a todos. Como é bom ouvir uma ministração bíblica, uma palavra que vem da Bíblia. Estou muito feliz essa noite por estar aqui. Nós vamos passar por um momento importante também, que é o momento das ofertas. Eu já agradeço a todos vocês a oportunidade, a Deus, aos pastores. E aí eu quero falar sobre uma questão. Estava conversando com a mãe sobre dízimos e ofertas, né? A gente chegou em um consenso sobre dízimos e ofertas. E aí eu quero trazer uma reflexão bem rápida sobre isso. Nós vamos ler 2 versículos, 2 partes da Bíblia que são muito repetidas aqui por nós.
E se puder colocar aí todos os versículos, por favor, a gente vai acompanhando. Nós vamos começar com Malaquias 3:10. Só que nós vamos ler do 6 primeiro. Nós vamos ler antes e depois de Malaquias 3:10. Diz o seguinte, está falando sobre a fidelidade na entrega dos dízimos e das ofertas. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Olha que interessante. Aqui Deus está falando aos descendentes de Jacó que eles, se Deus não tivesse falado algo anteriormente, eles seriam destruídos. Se Deus não tivesse prometido a Jacó que não destruiria os seus descendentes, eles seriam destruídos. E aí Deus fala, eu não mudo, porque anteriormente ele falou algo sobre essa questão de não serem destruídos. Por isso que vocês não foram destruídos, descendentes de Jacó, porque eu, o Senhor, não mudo. Olha o que está dizendo no 7. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus estatutos e não lhes obedeceram. Aqui, quais são os estatutos que o Senhor está falando? Ele continua dizendo assim, voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Até aqui, eles ainda não sabiam o que Deus estava falando a eles. No 8, Deus continua falando. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, em que estamos roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição. Então Deus não destruirá eles, mas eles estão debaixo de uma maldição. Vocês estão me roubando, a nação toda está me roubando, nos dízimos e nas ofertas. Então, nesse momento, nós entendemos que o que Deus estava falando anteriormente sobre algo que eles não estão fazendo, que eles estão se desviando dos estatutos de Deus, é sobre os dízimos e as ofertas. No 10 diz o seguinte, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Deus está falando para que eles tragam, os seus dízimos ao depósito, para ter mantimento na casa do Senhor. E aí, Deus continuou falando, ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos onde não pode ser guardadas. Elas transbordarão. No 11, diz o seguinte, por vocês repreenderei a praga devoradora, para que não destrua os frutos da terra, nem as videiras se tornem estéreis no campo, diz o Senhor dos Exércitos. E no 12 finaliza, então todas as nações os chamarão bem-aventurados, porque a terra de vocês será agradável, diz o Senhor dos Exércitos. Então todo esse momento, desde o início do 6, Deus está falando que eles estão retendo algo que Deus tinha pedido, Deus tinha ordenado a eles, a obediência. Eles não estavam obedecendo aquilo que o Senhor estava lhes pedindo. E aí a gente vê interessante que hoje em dia, pelo menos, a gente não precisa plantar eu não preciso plantar um fruto para mim poder comer, porque é só eu ir lá no supermercado e comprar algo que foi dificilmente plantado. Então nós não sabemos tanto a necessidade como eles tinham de ter que plantar para poder comer. Então, e aqui Deus ele fala sobre a questão das pragas devoradoras. Por vocês repreenderei as pragas devoradoras, para que não destruam os frutos da terra e nem as videiras se tornem estéreis no campo. Então Deus está mostrando que Ele vai suprir. Nós precisamos ajudar na casa do Senhor, dar mantimentos na casa do Senhor, para que Ele possa expulsar as pragas devoradoras, no caso aqui deles, dos frutos que eles precisam se alimentar. E no 12 está falando que eles são bem-aventurados, eles serão bem-aventurados, caso eles sigam a ordenança do Senhor. Eles serão bem-aventurados, são o quê? São felizes. Bem-aventurados são pessoas felizes. Então as pessoas chamarão eles de felizes, porque o Senhor tirou as pragas devoradoras de dentro da seara deles. Então, quando nós olhamos bem o texto, nós entendemos aqui que as ofertas e os dízimos, eles estão sendo cobrados por Deus.
uma falta de obediência desse povo, do povo de Israel, para com Deus. Desde o momento, e aí a gente lê o versículo 7 novamente, desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus estatutos e não lhes obedeceram. Era para Deus uma falta de obediência deles em não colocar mantimentos na casa do Senhor, em não ajudar a casa do Senhor. Então a gente vê, e aí a gente passa para um outro versículo, que é 2ª carta de Paulo aos Coríntios 9, o 7. Nós vamos ler o 6 primeiro. E está dizendo sobre semear com generosidade. Diz o seguinte: lembre-se, aquele que semeia com moderação, também colherá moderadamente. Nós lemos esse versículo muitas vezes aqui. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 8. Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Já foi falado isso aqui uma vez. Como está escrito: distribuiu generosamente aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E aqui eu quero que vocês tragam a atenção de vocês sobre o 12. Ainda vamos para o 10. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também o suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da justiça de vocês. 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Isso aqui é muito interessante. Nós seremos enriquecidos de todas as formas se nós seguirmos aquilo que o Senhor nos pede, para que possamos ser generosos em qualquer situação. Não é para a gente só reter para a gente e ter para a gente, mas para sermos generosos em qualquer situação. Por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ação de graças a Deus. E aqui, a atenção completa. 12. Pois o serviço assistencial de vocês não apenas supre, olha que interessante, a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas expressões de gratidão a Deus. 13. Por meio da evidência desse serviço assistencial, outros glorificam a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Jesus. Olha que interessante, vou ler de novo. Outros glorificam a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. E olha que interessante, no 12, é falado sobre suprir as necessidades dos santos, de todos nós que estamos aqui. Nós somos os santos, aqueles que escolheram deixar as coisas velhas para trás para seguir Jesus. Então, não só você supre a necessidade dos santos, como é falado no versículo, como também demonstra gratidão a Deus. E aí, eu posso usar aquela frase bem famosa: nós matamos 2 coelhos com uma cajadada. Uma gratidão demonstrada através da obediência. Essa assistência é demonstrada como uma expressão de gratidão a Deus. E aí que eu venho com a pergunta que eu comecei no início. Na verdade, eu não comecei com uma pergunta, mas eu comecei falando que algo foi questionado entre eu e a mãe e nós chegamos em um consenso. A pergunta é: nós dizimamos e ofertamos por obrigação ou por obediência? Ou por gratidão, quer dizer. Eu quero que vocês levantem as mãos. Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Está tudo certo, nós estamos aqui para aprender e para interagir também com o culto. Eu quero que vocês levantem as mãos. Quem entende, quem acha que nós ofertamos por obrigação? Só a primeira a levantar a mão. Quem acha que nós dizimamos e ofertamos por gratidão? Levantem a mão. Muito bom. A resposta que eu trago aqui é: nós ofertamos por obrigação e gratidão. Vamos analisar, se nós analisarmos, existem 2 tipos de obrigação. Existe a obrigação em que a pessoa coloca uma arma na sua cabeça e fala: me passa o seu celular agora. E você é obrigado a passar, a não ser que você não tenha amor pela sua vida. E existe a obrigação de você cuidar dos seus filhos. Você cuida dos seus filhos porque você ama os seus filhos. E é essa a obrigação. A obrigação não como escravo, mas como filho de Deus. Então, existe a obrigação e a gratidão. É uma ordenança
e nós obedecemos porque somos gratos. Esse foi o ponto que nós chegamos. Ninguém coloca a arma na sua cabeça e fala, limpa a sua casa agora porque está um lixo. Não. Você limpa porque você ama a sua casa. Você limpa porque você ama estar naquele ambiente. É uma obrigação que nós, como adultos, entendemos que precisamos fazer. Quando nós temos filhos, nós entendemos que nós temos que cuidar desses filhos. Nós temos a obrigação de cuidar deles. Porque senão eles morrem. Não sabem cuidar de si mesmos. Então, é uma obrigação na qual nós amamos ter. Nós amamos fazer. Nós ofertamos e dizimamos por obrigação e gratidão. Nós somos adultos e entendemos que temos obrigações a fazer. Qualquer adulto maduro, né, entende que tem que fazer algo e tem que fazer. Então, mesmo que seja uma obrigação, é uma obrigação que amamos. Eu sou grata a Deus pela minha casa, pelo meu carro. Trazer a questão. Eu sou grata a Deus pelo meu carro. E sou grata a Deus, aos meus pais também pelo meu carro. Então dito isso, eu tenho a obrigação de cuidar do meu carro, de limpar o meu carro, porque eu amo esse carro. Eu sou grata a Deus pela minha casa, então eu tenho a obrigação de cuidar da minha casa. Eu sou grata a Deus pelos meus filhos. Então, eu tenho a obrigação de cuidar dos meus filhos. Se eu os trouxe ao mundo, eu tenho a obrigação de cuidar deles. Porque eu amo. Então, dizimar e ofertar é uma obrigação, mas também é uma expressão de gratidão a Deus. Uma ordenança de Deus que demonstra gratidão a Deus. E é algo que o Senhor nos ordena como expressão de gratidão. Eu agradeço a oportunidade. Eu peço que vocês tragam suas ofertas. Nós oraremos logo pelos dizimistas, ou domingo pelos dizimistas. E sejam gratos. E não façam algo, como eu falei, nós somos adultos e nós entendemos que temos que fazer certas coisas. Nós temos que cuidar dos nossos filhos. Nós temos que cuidar da nossa casa. Mas faça com amor. Porque quando nós cuidamos dos nossos filhos com ódio, na verdade nós não cuidamos dos nossos filhos direito. Quando nós lavamos, cuidamos da nossa casa com ódio, nós não cuidamos direito. Isso não demonstra gratidão a Deus. Eu chamo vocês, convido todos vocês a estarem ofertando essa noite. E agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Saia dos seus lugares, se você pode, venha até o altar e faça valer a sua fé. Amém? Você tem a oportunidade de ser bênção neste lugar, assim como eu tenho certeza que este lugar tem sido bênção em tua vida. Então, é isso que a Sâmia falou. Já vamos orar pela proteção, mas não sei se vocês podem falar a mesma coisa que eu, é uma das obrigações que eu mais amo ter. É servir a Deus, é ir para a casa do Senhor, é ser referência na vida de alguém, testemunha de Deus na terra. É uma das obrigações que eu mais tenho. Hoje, rapidinho aqui, nós estávamos fazendo um negócio, minha esposa e eu, né, e a Sâmia estava junto com a gente. Aí uma pessoa, ela caluniou a gente. Na hora que nós estávamos fazendo um negócio, uma pessoa jogou uma calúnia. Vocês sabem, calúnia é alguém falar uma coisa que você não é, ou então falar uma coisa que você não fez. Isso é uma calúnia, tá? Então a pessoa falou uma calúnia de nós, e na hora que ela falou a calúnia, minha esposa falou assim: não vai fazer negócio com essa pessoa, pode parar agora. Perdeu o negócio. Me perdoa, eu estava com a cabeça quente. Minha esposa falou: você falou uma coisa que a gente não é e detesta isso. A pessoa chamou a gente de mentiroso. Acabou o negócio. Foi mentiroso, né? Acabou o negócio.
Acabou, chorou para nós fazer de novo. Não vamos fazer. Você falou uma coisa que a gente não é. Se tem uma coisa que a gente não somos, é mentirosos. E aí essa pessoa perdeu o negócio e a gente quietou e ele ficou me mandando zap, me enchendo meu saco. Eu falei, rapaz, não tem jeito mais. Aí o ponto final acabou aí. Então, amados, é isso. A gente está nessa obrigação, servindo a Deus, não é coisa empurrada. Eu não estou empurrado aqui, eu acredito que você também não está. Você está aqui porque você quer estar, porque você ama estar. Você é crente porque você decidiu ser crente. E é isso. Então, que Deus honre você com a sua fé, honre você com a sua conduta, honre você com os seus negócios. Continue sendo essa pessoa ordeira, ética, de moral, cheia de Deus, onde você andar. E é isso aí que precisa ser. Estenda as mãos para cá. Esse é um recipiente que a gente preparou para a gente orar. A gente coloca os pedidos aqui e faz orações, né? Faz orações. São escritas que a gente escreve para Deus com um símbolo de ação. E é isso. Deus abençoe. E aí a gente expressa a fé aos céus. Pai, aqui está. Talvez as escritas que estão aqui sejam as mesmas, as pessoas as mesmas, mais uma vez. Mas nós sabemos que colocar nas tuas mãos é melhor do que qualquer outra coisa. É melhor do que a gente mesmo querer fazer. É melhor do que a gente querer colocar na mão de outras pessoas. A gente sabe que o Senhor resolve. A gente sabe que o Senhor tem saída para aquilo que a gente está vivendo ou precisa. E estamos aqui orando incessantemente. Não vamos parar jamais. Depois do milagre, vem o agradecimento. E nós estamos felizes porque o Senhor já tem feito tanto. Já temos ouvido muito aqui, através das orações nesse recipiente. Mais uma vez, mais uma quarta-feira, nós estamos diante do teu altar, com simplicidade, sinceridade, para dizer, ajuda a gente. Se algo sobrenatural acontecer nesse recipiente de oração, eu tenho certeza que a igreja vai saber. E o Senhor será evidenciado. Visita, Pai, com mão forte. Visita com poder. Visita, Senhor, trazendo vitória. Em nome de Jesus. Você crê, irmão? Eu creio. Fique em pé toda a igreja comigo. Se sinta obrigado. Mas é uma obrigação boa. Tá? Que lindo. Que palavra maravilhosa do evangelista Diogo, né? Estava ali me deliciando com essa palavra. E é isso, né? O culto sem palavra não tem graça, né? É a mesma coisa, o culto sem a presença do Senhor não tem graça, porque a palavra vem dele, então, tanto sem palavra quanto sem a presença dele, não tem graça o culto, né? É por isso que hoje em dia tem muitas igrejas aí que canta, e dá 10 minutos para a palavra. Aqui não, aqui tem 2 palavras. A gente gosta de palavra, então é isso, né? Amém? Vamos orar pela proteção nessa hora. Você que é empresário que está aqui, que representa a sua empresa, ore para Deus proteger seus negócios, né? Tem aqui dono de supermercado, dono de centro automotivo, posso falar centro automotivo, né? Centro automotivo, né? Dono aqui, ou empreendedor, né? De negócios de autonomia, como Moernia, de alvenarias, construções, né, civil. Tem aqui dono de vários segmentos. Você vai colocar agora nessa proteção sua oração. Deus, protege meu negócio. Não deixe o inimigo colocar o dedão sujo dele lá. Os produtos que você vende, o lucro que você tem, para o inimigo não ter poder contra e não vir, de repente, perdas. Porque às vezes tem empresa que é a seguinte, ela caminha lucrando pequenas quantidades, que aí no montante vira um legal dinheiro. Então às vezes vem ali, dá uma avaria, aí é a hora que a gente perde, a gente, né, fica sem o lucro. Mas Deus pode levar a mão forte dele e proteger isso aí. Eu creio, quem crê?
Pede Deus agora, Deus protege minha empresa, protege a entrada e a saída, protege quem entra lá e quem sai, protege de quem entra e de quem sai, protege de calúnia, de difamação, protege, me dá sabedoria para me escapar dessas coisas. Né? Hoje, nessa situação que aconteceu conosco, nós vimos a proteção de Deus, que Deus, eu tenho certeza que assim como Deus endureceu o coração de Faraó, Deus fez a situação se levantar e fez o cara chamar a gente de mentiroso só para não haver nada. Então eu vi proteção de Deus ali. Eu penso assim, né? Até falei para meu amor, eu acho que isso foi proteção de Deus, irmão. Amor, é isso aí. Então pronto. Amém? Talvez Deus está te protegendo, você nem está vendo, gente. Não é tudo que você vai ver, tá? Você não vai ver tudo, não. É uma proteção que você nem viu, você foi protegido. A irmã Simone contou aqui da moto e tal, né? O pneu furou, ela viu, mas e as que ela não viu? E as que o senhor não viu, pastor Dinho? Né? E as que você não viu? Porque se você fosse ver, você nem saía de casa. Nossa, vai ter um acidente, não vou não. Então você já foi livre de coisas que você nem viu e Deus está com essa mão poderosa dele aí sobre você. Você crê nisso? Então você vai fazer um ato profético aqui comigo nessa oração da proteção. Você vai colocar sua mão no seu coração e você vai pedir a Deus agora em oração: Deus, me protege. E você que é empresário fala: Deus, eu estava ali sentado, Deus falou: ora com os empresários, ora. Então você vai falar: Deus, protege o meu empreendimento, minha empresa, aquele comércio, aquele ponto de trabalho, as pessoas que trabalham ali comigo ali dentro, os meus fornecedores. Fala agora com Deus, começa a falar com a mão no coração. Porque mão no coração é sinceridade. Pai, nós estamos sinceramente, com sinceridade, te pedindo algo que nós não damos conta. É isso, meu Deus. Essa oração foi montada nessa igreja porque nós não damos conta. É uma proteção que foge do nosso cuidado. Nós não estamos vendo, não sabemos o que vai acontecer. Mas aí vem a tua mão, aí vem o Senhor atuando no cenário do nosso dia, no cenário da nossa vida, dos nossos negócios, lá na nossa casa, no cenário na nossa família. Talvez é uma situação dentro da própria casa, meu Deus, que quer surgir para trazer uma tristeza entre partes. Haja proteção ali. Haja livramento lá, haja livramento aonde tiver alguém que talvez não está vendo, mas está prestes a sofrer algo. Haja livramento na rua, haja livramento neste veículo, neste trânsito que nós estamos vivendo hoje, tão forte, tão caótico. Haja livramento agora nas esquinas, nos lugares aonde não percebemos. Haja livramento, Senhor, quando os teus filhos estiverem andando nas suas motos. Haja livramento, Senhor, na saída do portão e na entrada. Haja livramento no colégio, Senhor. Haja livramento das empresas. Haja livramento, Senhor, quando os teus filhos forem manusear algo que é perigoso. Haja livramento, haja proteção divina. Haja proteção celestial, proteção que vem do trono do Senhor, do alto da tua presença. Haja proteção, derrama o teu livramento. Fala, Senhor, repreende o mal por nós, expulsa. Grite com o mal por nós, Pai, porque nós sabemos que essa proteção nós não temos como realizar. Ajuda a gente, protege da perda, protege, Senhor, da perda agora em nome de Jesus. Ninguém vai perder nada, ninguém vai perder dinheiro, ninguém vai perder, Senhor, talvez alguém da família. Protege da perda em nome de Jesus, protege do divórcio, protege agora, meu Pai, protege em nome de Jesus agora. Repreenda, Senhor, esse mal, corta pela raiz, em nome de Jesus agora. Protege, Pai, livramente. Livre, Senhor, agora da morte. Livra, Senhor, em nome de Jesus. Protege contra os males que nós não conseguimos, Senhor, dominar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. Vamos profetizar, diga: eu recebo essa proteção hoje. Em nome de Jesus. Irmã Lidiane, você está bem? Está melhor? A irmã Lidiane está se recuperando de uma dengue, né, irmã? Ela estava com dengue e agora está aqui, né? Nós oramos. Eu senti graça aquele dia que nós estávamos conversando, depois eu orei. Eu senti graça. E te ver aqui hoje
eu sinto essa resposta, né? Eu estou falando aqui para te amedrontar, não, mas eu sou muito cauteloso com qualquer tipo de doença. E aí, quando ela me falou, eu comecei a orar, porque a gente sabe que qualquer mal que seja, né, é perigoso. E a dengue é uma das coisas que são perigosas hoje, mas Deus colocou a mão forte, olha ela aqui, né? Olha que lindo. Você está coberta, viu? É lógico que a sua cobertura se estende. Mas é lógico que a sua cobertura também se estende aos seus, mas você está mais coberta ainda. Amém? Mas Deus está cobrindo os nossos também, tá, gente? Quem recebe isso? Então você está curado em nome de Jesus, viu? Aplauda Jesus aí bem forte. Não deixe de vir para esse culto. Vem para esse culto é importante, tá? Deus abençoe, bom retorno para cá de vocês. Que dia que nós voltamos? Sexta da... Vem para cá, Deus quer falar com você. Deus tem uma resposta para você sexta-feira. Não perde não, tá? Quem sabe é nessa sexta-feira que você vai ser respondido se faltou. Não falte, por favor. Faz igual o evangelista Diogo, vem com uniforme, mas vem. Deus abençoe, bom retorno para casa. Deus abençoe. Pega na mão de pelo menos 4 pessoas aí, né? Abrace alguém, fale com alguém aí em nome de Jesus.